Mas sem enrolação, deixa eu apresentar a Chica para vocês. Francisca Benvenuto Gambiardes, 1 ano de América. Ela trabalha com gestão de negócio, ela fortalece e dá base para a marca se estruturar. Você trabalha com pessoas e marcas, né? Precisa. Mas vamos começar conhecendo a mulher atrás da empresa. Quem é você, Chica? Ai, eu sou Chica. Hoje eu sou essa menina, criança livre, com todas as feridas resolvidas e sem amarras com nada, nem com ninguém. Eu consigo passear bem pelos territórios aonde eu não preciso, como é que eu posso te dizer? Eu não preciso mascarar uma situação para caber na caixinha de ninguém, né? Mas eu acho que essa é a última das amarras, né? Se você de fato fica livre de se submeter a uma situação onde existe um rótulo e você quer fazer parte daquilo, ultrapassando os seus limites, né? Você consegue, enfim, não fazer parte mais desse ciclo daquilo, né? Essa é a grande diferença. Mas eu costumo falar o seguinte: ou você influencia ou você é influenciado. A maturidade não tem relação com a maioridade. Isso tudo realmente é como você enfrenta as coisas. Nós não vamos terminar nem essa entrevista como nós começamos. Nós somos outras pessoas. E o mundo em si não consegue compreender quando o outro segue, né? Esse desfecho, esse rompimento de amarras, de paradigmas, de prisões mesmo, quer seja emocional, pessoal, material, e seguir no seu caminho. Não é para todo mundo, não é fácil, é doloroso, é frio, mas é gratificante. Vocês sentiram o drama, né, gente? Vamos então entender, né, de onde vem essa força da natureza. Quero saber de onde você veio, Chico. Quero saber de onde você veio, quem são os seus, como é que foi sua história no Brasil, o que você veio buscar aqui. Que bacana. Boa pergunta. Eu costumo dizer que eu vim de onde eu passei os últimos 10, 15 anos. Mas, um resumo rápido, eu nasci em São Paulo, de família com base nordestina. Minha família foi embora para São Paulo na década de 70, na seca de 70. E minha mãe, depois de 8 anos, resolveu ter filho. E aí veio a Chica, né? E eu amo meu nome, Francisca, amo Chica. Talvez eu ter nascido no meio dessa situação, livre, nessa saída do Nordeste da minha família para São Paulo, me fez valorizar muito isso, né? Eu não me enquadro como uma nordestina arretada. Eu me enquadro como uma valente, como uma valentina. Eu me enquadro nisso. Eu vivi muito tempo no Nordeste, nos últimos 20 anos que eu te falei, mas a cultura nordestina está impregnada na minha família, não somente como cultura, né? No comportamento, mas nas raízes, verdadeiramente, na genética, né? Na força. E foi daí. Voltamos para o Nordeste quando eu tinha, acredito que 12 anos de idade. E lembro demais, meu Deus, dessa viagem. Foi engraçado. É pergunta difícil, viu? Eu sou chorona, viu? E aí eu lembro da minha mãe, a gente saiu de São Paulo capital, para perto, 500 quilômetros de Recife, uma cidade chamada Salgueiro. E nós fomos em um Fusca vermelho, muitos dias de viagem, e meu pai na frente com um caminhão e levando a mudança. Nossa, mãe, gratidão. Minha mãe tem 84 anos. Aí, e lembro que eu tenho uma irmã mais nova chamada Ângela, Francisca Ângela. E aí minha irmã mais velha colocava água assim nos olhos da minha mãe para poder chegar nessa viagem. Isso me marcou muito. Eu pensava, nossa, eu sempre enxerguei além do que eu vi, sabe, Thaís? Eu via o algodão molhado no olho da minha mãe e entendia que tinha que ficar com os olhos bem abertos.
E toda essa metáfora da vida, das fontes que passou na estrada para lavar as mãos, para escovar os dentes, mexeu muito comigo. E eu pensava, nossa, eu estou indo, eu sempre na minha vida eu estava indo para algum lugar. Sempre, sempre. E aí pronto, fomos para o Nordeste, minha primeira infância lá, nessa cidade, e meus pais, não foram os primeiros, resolveram divorciar depois de 45 anos de casado, e aí começaram a dividir os filhos, né? É nordestina na raiz, Na genética, mas preparada para a vida, que é um grande centro como São Paulo, né? Que é a locomotiva do país te dá, que proporciona esses olhares amplos, né? E aí a Chica vem parar aqui. Me veio uma coisa agora, Thaís, que talvez esses rompimentos, como tem sido muito comuns, vai procurar sorte. É melhor para você estudar na casa do seu tio, cada um vai para um lado, criar os filhos para casar, isso de ser cristã, me trouxe valores muito particulares. Tudo que eu aprendi através da minha fé é que eu sempre tive a certeza de que tudo iria dar certo. Sabe? Tudo vai dar certo. Não tem outro jeito, só se eu atrapalhar. Então eu não queria atrapalhar o processo de Deus. No período da minha vida que eu me afastei do processo de fé, dessa força que alguns chamam de universo, né? Que o que você procura no universo está te procurando. Eu me procurava de fato, né? E aí, casei, tive 2 filhos no Nordeste, me profissionalizei, tive vários negócios, perdi muito dinheiro, ganhei muito dinheiro também, mas nada que fosse contínuo, que trouxesse um crescimento. Então a sensação de que eu estava indo para algum lugar continuava, né? O marketing me Escolheu. o marketing me escolheu porque eu sempre dei muitas opiniões em tudo e entendi que eu vou poder falar sobre tudo. De fato é que você estuda e fala sobre os assuntos. Mas eu tenho 48 anos e nos últimos 30 anos eu vim dessa evolução do marketing para as mídias, né, sociais. E esse processo de construção de marca, no primeiro momento, você precisava criar uma marca e um personagem, mesmo que ele não fosse congruente. Isso me incomodava. Como é que eu vou dizer que você é saudável? Como é que você vende o que é bom e que é saúde e você não vive isso? Você não tem comprometimento com os valores que você representa. Aí você perde a linha tênue. Onde é o personagem? Onde sou eu? Isso. E aí comecei a entrar em conflito comigo. Muitas pessoas confundem propaganda com marketing. Lembro como se fosse hoje, na cidade de Petrolina. Eu tive a primeira agência de marketing que eu tenho até hoje, que se chama Sim. E adorei o nome. Sim mesmo. Sistema Sim. Inteligente de Sim, Mercado. Sim. Adorei. Sim, que bacana. E eu pensei, convidei algumas agências de propaganda, porque como eu trabalhava marketing, estratégia de marcas, né, brand, enfim, eu pensei, eu preciso conversar com as agências de propaganda, porque nem todos os clientes precisam de propaganda, não precisam ou não estão preparados para fazer uma propaganda. Sim. Então, marketing, construir o seu mercado. Publicidade, alguém falou de mim para você me convidou para estar aqui, eu não paguei por isso, né? Certo. Então foi alguém que falou bem. Publicidade, alguém falou bem ou mal. Propaganda eu pago. Eu vou pagar para estar em tal canal. Vocês entenderam? Assim, quem está desenvolvendo um novo projeto, presta atenção na dica. São 3 coisas diferentes. Uma coisa é marketing, outra coisa é publicidade e outra coisa é propaganda. Bacana, Chica. Vai, escolhe. Essa foi boa, né? Foi boa. É uma boa dica para quem está começando. Isso. Né? Então, marketing é o todo. A minha marca, né? E marketing, construir o seu mercado. Dentro do processo de marketing, você decide, eu faço propaganda, eu busco uma publicidade, eu busco uma assessoria de imprensa para estar nos canais de comunicação. E aí vem a internet, que é terra de ninguém, onde todo mundo é doutor de tudo. Perigosíssimo, né?
Então, assim, as leis também estão brigando para ver como é que funciona como o quê, que não é esse o nosso assunto. E aí, como você, num mundo tão rápido, tão ligeiro, você manter a sua marca. No carro, nós estávamos conversando sobre essa questão de vendas, que você falou. Eu defendo o meu comportamento. Ninguém me vende nada. Eu compro o que eu quiser, porque eu já sei o que eu quero. Hoje o mundo está assim. Se eu quero, eu quero. Então, a autenticidade, a identidade, e você vê muito isso aqui em Nova York, né? Você pode estar com cabelo vermelho, amarelo, eu tô nem aí. É a minha essência. É inegociável. E cada vez mais a internet é um grito de liberdade para isso. Então, como eu vou convencer alguém que decide ter um cabelo vermelho e azul que ela precisa pintar de branco? Engraçado, você sabe que você falando isso, eu viajo, assim, porque pra mim é uma das coisas que os Estados Unidos representam pra mim, o fato de que você pode ser quem você é de verdade. Então, assim, o que você tem não agrega valor à sua imagem, o que agrega valor é quem você é a sua essência. Com o carro que você veste, com a casa que você mora, você não vai conseguir absolutamente nada. É o que você tem, é o seu conteúdo. Aqui você precisa ser e depois você tem. E o que você tem não importa pra ninguém, porque você pode ter a hora que você quiser. E até aqui a sensação que eu tenho é que a gente faz a caminhada inversa. Primeiro você quer ter o que você quer, não o que você precisa fazer pra ter aquilo. A gente quer pular etapa. Estabilidade não existe em nenhuma hipótese. Todo mês, quem é empreendedor, eu tenho uma frase que fez muito sentido pra mim. O que as pessoas não entendem é que todo mês, quem é empreendedor, começa do zero. Ele recomeça todo santo mês, ele tem que começar do zero. Isso muda, né, o mindset da pessoa. A gente fica mais preparado pra frente. Cara, dê o que der, né? Seja o que for, o que interessa é se eu tô preparado pra encarar a situação diferente. Obrigatoriamente, todos nós tivemos esse ano sabático agora, 2020. Tem que parar. Então, todo mundo que está nessa velocidade diz assim, olha, eu tenho que parar para ver isso. Olha, nunca mais eu fui te ver porque eu precisava parar para ver isso. Então, olha isso, você precisou diminuir a velocidade, não estacionar. Parar um pouco para observar, ver o que de fato é essencial. Nós vivemos o 2020 pelo essencial. Isso é essencial porque o maior sucesso foi pijama no Natal. Era essencial. Então viver para os outros é um sugar constante. Eu acredito que é uma automutilação. Viver sempre para os outros e para os outros e para os outros. Sobre o visto, e aí do meu trabalho de marketing, eu migrei para gestão de pessoas por competência. Por quê? Veio a febre do coaching, inclusive eu amo o processo, porque nasceu aqui nos Estados Unidos. Não desconsidero a minha origem de formação, porque eles estão aqui nos Estados Unidos. E eu fiz todos o que você imaginar, para ver como era esse tal de autocrescimento. E porque eu entendia que o marketing criava situações, mas não trazia valores concretos e não vendia congruência. Por exemplo, você faz a maior propaganda de um lugar e de repente você chega lá, a pessoa te atende mal, não tem o produto, não é o que vende, né? É como o processo de marketing, eu vou fazer uma festa de aniversário, vou preparar tudo, o projeto e vou trazer todo mundo para minha festa. Só que veio mais gente do que eu convidei e eu não tive comida suficiente. Você não está preparada para receber. Estou preparada para receber. Aí o marketing funciona, mas na ponta da linha alguma coisa não deixa finalizar o processo. E eu criei uma forma de defender a gestão de pessoas por competência e treinamento de empresas. Por quê? Não ia adiantar eu fazer o marketing da empresa e a empresa não está pronta para receber, ok? E aí eu entendi que gestão de pessoas por competência, você já escutou falar sobre isso? Não, eu vou dizer essa expressão. Gestão de pessoas por competência é você gerir as pessoas dentro das competências e que elas têm mais habilidade. Entendi. Então se a pessoa... Dentro da capacidade dela, ela vai exercer o que ela tem capacidade para fazer. Perfeito.
faz uma entrevista, headhunter, faz uma entrevista, a pessoa diz, olha, eu preciso muito trabalhar porque eu tenho 6 filhos, eu preciso muito trabalhar. A pessoa vai dizer que faz tudo em qualquer negócio, mas ela não está preparada para aquela vaga. Não concordo em empresas não ter coração, porque hoje você precisa emprestar a sua essência para o negócio. Mas eu preciso ser muito realista. A empresa precisa viver. Aqui não tem CLT. Não. Aqui você não recebe 13º. Exatamente por isso. Por isso que todo mundo tem que se virar. Não vive no comodismo. Então, assim, eu nem defendo e nem acuso, mas funciona aqui. Mas funciona aqui. E quando as pessoas falam, os Estados Unidos é isso, talvez ela não saiba que é a selva de pedra. Vai ter que correr atrás do seu. Você vai sangrar mesmo. Vai sangrar mesmo, porque você não adianta você ficar doente em casa porque tá com dor de cabeça. Não trabalhou, meu bem, não tem. Não é a moeda que você se é dólar, euro, real. É a atitude que você tem perante a vida. Mas é aí que a gente falou no início, aí as coisas são complementares. Você volta no início, você só vai conseguir ter essa atitude perante a vida se dentro de você estiver bem com quem você é, com o seu interior. Se lá a criancinha tiver ficada, se for com as relações como adulto, sem precisar de se nutrir do que não é nas pessoas que você tem que procurar. Não é nos bens materiais, não é na roupa, não é na aparência, é dentro de você. Então, gestão de pessoas por competência é o que funciona nas empresas. Eu pego alguém para ser vendedor, ele tem que saber, ter habilidade para falar, poder de persuasão. Tem pessoas que precisam trabalhar, precisam mesmo com todo mundo, mas eles não vão funcionar bem na linha de frente. Sim. Porque eles não têm esse poder de persuasão. Onde eles funcionam bem? No processo de análise, no planejamento. Sim. E olha só que loucura. Os Estados Unidos já faz isso naturalmente. Mas essa área sua, eu acho que isso é água no deserto. É o que as empresas não têm, essa visão que é preciso gerir. Cada pessoa tem capacidade para desempenhar uma X função. Se você forçar a barra, a pessoa não vai entregar o que você precisa. E ela está exausta, né? Isso. Ela está tentando, mas ela não consegue. Ela fica exausta, não produz o que quer, fica frustrada. E frustra quem contratou. Sabe, se a pessoa não quer nada, contratou a pessoa, não a pessoa errada, mas a pessoa está no lugar errado. Você não sabe o que é pior. Porque o mundo faz comparações. Então existe o perfil de que você precisa vestir X, a tendência, existe a histeria coletiva, que a psicologia também faz o uso da inteligência do comportamento de consumo para influenciar a venda, inclusive algumas mídias são bloqueadas porque influenciam crianças, isso já vem de algum tempo a fazer esse consumo. Linguagem subliminar, que não é o caso, mas as pessoas têm resistência por conta dos paradigmas dela, a forma como elas foram criadas. E aquele momento, até 7 anos, que está sendo formado todos os programas mentais para que ele seja aquilo que ele tem mais capacidade e mais afinidade. Você concorda comigo que 2 anos de idade, todo mundo pega a criancinha, deixa o celular na mão e diz, olha que bonitinha, ela já brinca. Bonitinha. Acaba com a vida da pessoa. É a porta do mundo. Porque a influência visual e na internet, a internet é o mundo terra de ninguém, como a gente começou a falar. Tudo bem que tem pessoas sérias como você, como eu, como outros que eu conheço, mas a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí a gente cria os programas nas pessoas. Então eu fui criada, qual foi o meu programa, digamos? Eu fui criada que eu precisava chegar em algum lugar. Lembra que eu saí do Nordeste para São Paulo, de São Paulo para Salgueiro, de Salgueiro para Recife, de Recife para Fortaleza, eu fui de Fortaleza para Petrolina, de Petrolina para Juazeiro da Bahia, de Juazeiro da Bahia para Salvador, que é um ponto importante que eu quero falar para você. Cheguei em Salvador, construindo, né, minha vida. Então eu sempre entendo que eu de criança sempre estava procurando. Sim. Engraçado isso. Então, o resumo é assim: em algum momento da sua trajetória, não sei, familiar, alguma coisa aconteceu e por mais que você ache que você está fazendo decisões de maneira livre, a Chica sente muito lhe informar. Sinto muito lhe informar. Que não. Que quem está escolhendo por você é o que está dentro do seu inconsciente. Agora é a pergunta... Seus programas mentais. Agora é a pergunta de 1 milhão de dólares. Opa! Como que sai? Há alguma maneira de entender quais são os gatilhos que estão te levando a tomar essas atitudes que muitas às vezes vão te Sim, prejudicar? a dor. Como é que sai disso?
na dor, você viver a dor. Você viver a dor até a sua última gota, sozinha, entrar no processo de catarse absoluto, que catarse é quando você vai realmente em limpeza absoluta. Pesquisa o que quer dizer catarse, C-A-T-A-R-S-E. Nos hospitais, todo mundo sabe o que é catarse, vai fazer um exame, você tem que tomar medicamento, você tem que estar limpo de tudo para poder você entrar no processo de cirurgia e tal. Tudo você limpar. E aí eu fui para Salvador porque eu entrei no processo de divórcio, um casamento de 25 anos. Casamento, né? Deu certo. Perguntou, nossa, Chica, 25 anos e não deu certo? Muito certo. Muito certo. Meus filhos maravilhosos, família linda, deu muito certo. Mas, naquele momento pra cá, não mais. Tô boa, esqueci quem eu era. Aí uma amiga minha, amiga mesmo, chegou pra mim e o negócio ficou feio pra mim. Ficou feio, que eu fiquei morando na garagem da minha casa, dentro de um carro. Ai, olha só. Fiquei morando na garagem da minha casa, dentro de um carro, com a luz e água cortada, porque eu estava no processo de divórcio, mas eu não queria largar o osso. Uau, gente, isso aqui é a história de tantas de nós, né? Olha, eu fui incompetente pra me matar. Pensei, vou pular da ponte. Aí eu ia pra ponte, dramático. Porque depressão existe, verdade. Né? Eu até recentemente eu tomava medicamento por conta de serotonina. Não que eu não falar isso, porque você sempre passa por isso, você tem que tomar mesmo. E atividade física e tal. Enfim, e aí eu pensei, ia pra ponte pra querer morrer. Ué, casamento deu, acabou. Os filhos brincando, sabe como ia ficar? Mulher sucesso, virou fracasso, sobe e desce. Uma cidade desse tamanho, um ovo. Não sei quantos anos. Aí eu pensei, se eu pular da ponte, e se eu não morrer? E se eu não morro, e se eu fico numa cama o resto da minha vida? Como é que vai ser? Quem vai cuidar de mim? Aí eu digo que é cuidar de Deus. Cuidar de Deus na minha vida. E aí foi foda. Aí eu fui embora para Salvador e fui viver o recomeço. Nesse recomeço, eu comecei a escrever. Eu pensei, vou escrever um projeto único, vou escrever para mim, para a Chica do futuro. Como é que eu quero a Francisca? Vou mandar a carta para ela, aquela carta de... Desculpa, que eu não sou nada. Eu não ia falar sobre isso, não. Uma carta de despedida para mim, para o meu passado. Eu precisava me despedir do meu passado. Aí eu falava como se eu estivesse no futuro. Aí eu falava assim, Chica, né, do passado, ó, aqui no futuro tá tudo bem, você é fraca, levanta a cabeça, vai dar tudo certo. Eu não escutava das pessoas o que eu precisava, então eu resolvi eu mesma falar pra mim. Aí eu criei o e-mail Dona Chica do futuro e eu mesma conversava comigo. Que lindo. Falava comigo, eu falava, Chica, ó, aqui no futuro tá tudo certo, você tá num lugar bacana, você tá com a Thaís fazendo entrevista em Nova York, brincadeira, eu não falei isso. Mas a pessoa tá num lugar bacana e tal, eu comecei a me alimentar. E eu falava com Dona Chica sempre, né? E o primeiro trecho desse meu livro, eu falo o seguinte, que chegou um dia em que eu vi o calo nos meus pés de tanto andar pelo mesmo caminho. E aí eu me despedi de mim, entrei em um portal e nesse momento que eu escrevi eu não sabia que era aquilo. Né? E aí eu não tinha outra opção a não ser fazer com os meus, fazer com que os meus filhos tivessem orgulho de mim. Não que eles não tivessem, mas que eles compreendessem que eu precisava sair daquela situação que não era feliz para mim. Aí eu fui cair aonde? Antes daqui, na Marinha do Brasil. Olha, escrevi um projeto para a Marinha falando sobre gestão de pessoas por competência. Estudei síndrome de burnout, que é a síndrome que é o estresse no trabalho dos militares. Mandei um projeto para a Marinha e esperei, antes de tudo isso acontecer, eu esperei algum tempo para que isso acontecesse. E no meio desse caos todo, que eu assim querendo o fim, a Marinha me deu resposta. Eu ia ser a treinadora na base naval de Aratu, em Salvador, para as Forças Armadas. Aí, sabe
sabe quando você escreveu para a Chica do futuro? Aí ela me respondeu. Quando eu recebi a resposta, eu falei assim pra Chica: Chica, chegou a hora, eu já tô quase encontrando você. Você vai arrasar na Marinha, não sei o que. É verdade. Fiz o treinamento, que esse treinamento eu consegui resolver as minhas pendências financeiras que eu tinha, consegui ser sucesso nesse treinamento. Eu tenho uma certificação da Marinha do Brasil por competência nesse treinamento e de indicação para outras esferas, né? Porque as Forças Armadas é muito difícil você entrar lá, quanto mais você treinar a mente dos militares. E foi uma referência tanto. E eu saí em jornais e tal, então imagina. Aí eu acreditei que era eu. Aí eu pensei: yes! Essa é a Chica! Que lindo, cara. Essa é a Chica e tal. E eu vi. Um loop, né? Nossa, eu falei: você olha para trás e fala: que montanha russa, né? Não queira nem saber. Eu disse: nossa, essa é a Chica, então agora eu já tô de patente, né? Então, eu sabia que. Aí, se lembra da minha fé? Eu conversava muito com Deus. Eu falava assim: Deus, eu preciso de um milagre. Todo mundo deve pensar no milagre quando passa por aperto. Todo mundo quer um milagre. Alguém bater na porta: bom dia, tá aqui o seu dinheiro. E aí, eu senti dentro de mim a voz falando assim: que milagre. Você é o milagre. Você é o milagre. Você tem todas as competências, as habilidades, você tem tudo. E para onde você vai sem bagagem. Vai levar só o que você tem aqui. Aí eu me lancei como empreendedora digital. E foram mais de 200.000 pessoas que baixaram o meu livro na internet. Aí eu explodi a ponte. Porque quando você explode a ponte, você não cria mais mecanismos para voltar. Não que eu não vá voltar, mas eu não podia mais, né? Ficar presa àquilo. E aí eu fui convidada para fazer uma palestra em Orlando, em 2018, falar sobre o meu projeto, sobre gestão de pessoas com competência. E o nome da palestra era o empreendedorismo feminino no desafiador mundo dos negócios. E tinha que ter tradutora, porque eu não falava inglês. Para qualquer pessoa, morar nos Estados Unidos sem falar inglês é loucura. Mas a gente fala baianês, a gente aprende, a gente se vira. Sabe? Eu não tento ficar com orgulho. O cara falou assim: que adianta você passar de 7, 10 anos estudar inglês e você não consegue falar a língua da humildade? De que adianta você brigar por cores e por credos e por etnias e por tribos, de racismo ou não, e se a cor que tem que reger tudo é a transparência, né? E nessa palestra em Orlando foi tão doido que eu fui contratada para trabalhar para uma das maiores empresas dos Estados Unidos, de mercado imobiliário, que trabalha com o visto, posso falar? O visto EB5, que é visto investidor. E aí estou aqui com a Thaís, morrendo de frio, fingindo que está tudo bem. Chica, mas que história, hein? Mais uma vez, né, gente? Todas as situações difíceis é que te dão os recursos para lidar. É valorizar mesmo, né? Tudo, como você disse, né? Tudo. Cara, sensacional. Gente, sensacional! Amei! A Chica, ela é muito famosa no Instagram dela, uma das pérolas dela. São pensamentos, né? Que ela se dispõe a dividir com a gente. Então agora eu vou sair. Só um minutinho, gente, agora mesmo eu volto. Chica, eu queria que você desse uma pérola pra gente. Fala assim, um pensamento seu. Nossa! 2 minutinhos, alguma coisa assim. Esprema aí, dá pra gente um pouquinho. Divide com a gente um pouquinho de tudo que você sabe. Quando Nossa, você estiver que pronta. delícia! Uma pérola ao vivo. Sim, uma pérola ao vivo. Isso aí. Então tá. Não será o que tiver de ser. Será o que você quiser fazer. Porque ninguém pode fazer por você aquilo que só você sabe. Ninguém jamais, por mais que calce o seu número, terá exatamente as medidas dos seus pés. Por esse motivo, eu amo sapatos. Eles são proféticos. Eles levam a gente para vários lugares. Respeite-os. Respeite os seus pés.
mas os seus joelhos podem levar você mais longe do que seus pés. Gente, vou despedir de vocês. Peraí. Ai, que linda! Chico, muito obrigada. Dividir com a gente sua história de vida. Eu sei que é diferente pra gente, sabe, da nossa trajetória, de tudo que a gente passou. Mas com certeza isso muda a você, não tem dúvida. Muito obrigada, tá? Por essa partilha. Vamos despedir da Chica. Muito obrigada, Era Uma Vez a América. O de sempre, curta, compartilhe, deixe o seu like, tá? Nos dê um feedback. São histórias reais de pessoas que com a mesma realidade sua, tá? Que na base de muita garra, de muita força de vontade, de resiliência, de mudar o ângulo de olhar para as coisas, de agradecer as experiências difíceis que elas constroem a gente. Não esqueça disso, gente. Todo mundo tem isso. Para todo mundo é difícil. Aproveitem. Enjoy. Tchau. Tchau.